eu garanto a você. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Não fique surpreso quando eu te digo que todos devemos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Olá, meus irmãos, a paz do bom Pai do céu e do Messias esteja cada um que estiver assistindo esse vídeo. Bom, irmãos, hoje estou fazendo um vídeo para poder falar para todos vocês que estiverem chegando no canal, chegando no vídeo. Se o vídeo apareceu para você no YouTube, se o vídeo apareceu para você por algum parente te enviou, alguma pessoa que compartilhou com você, você recebeu uma carta e entrou no vídeo. Então esse vídeo é para todos vocês, e se vocês fazem parte de alguma religião, também é para vocês. Você é da igreja evangélica, qualquer denominação que seja, universal, maranata, batista, presbiteriana, independente de qual seja. Se você é da religião católica, se você é do espiritismo, do judaísmo, qualquer religião que você participar, ou se você não participa, acompanhe esse vídeo, que eu vou falar para vocês muitas coisas que vocês ouviram nas religiões, mas não foi passado para vocês conforme o Messias ensinou. Então, começando aqui, o que o Messias chama quando ele conversou com aquele líder religioso? Ele falou que é necessário nascer de novo. Então, ele conversando com um líder religioso serve de exemplo para vocês que seguem alguma religião, que seguem seus pastores, seus padres, seus espíritas, seus líderes religiosos. Essa mensagem que o Messias trouxe serve para você, serve para o líder religioso, serve para você também. O Messias falou, se você não nascer de novo, você não verá o reino dos céus. E ele falou isso de uma forma espiritual. Por que nascer de novo? Ele aprendeu de novo com o Messias. Quando o Messias falou sobre nascer de novo, ele estava falando com um líder religioso que era do judaísmo. E ele seguia Moisés. Moisés era o principal profeta daquele líder religioso. E Moisés é o principal profeta do judaísmo. Hoje em dia, protestantismo e catolicismo, Moisés é um dos principais, que é muito falado, que é muito dito pelos seus principais líderes religiosos. Porém, as pessoas não entenderam até hoje quem é Moisés. Por exemplo, quando o Messias disse, ele fez uma pergunta. Ele falou para o líder religioso, por que Moisés edificou a serpente de bronze no deserto? Claro que o líder religioso não respondeu essa. Porque, se analisar como está na Bíblia, Moisés edificou uma serpente de bronze no deserto porque ele estava com o povo dele lá no deserto. O povo começou a padecer de fome e sede no deserto e começou a falar para Moisés, que era o líder daquelas que ele chamou das 12 tribos, mas era o líder daquele povo que saiu do Egito. E o povo estava no deserto. Imagina o deserto, calor de 50 graus, 60 graus,
sem comida, sem bebida, sem água. E o povo lá, vamos voltar para o Egito, porque no Egito tinha que comer, que beber. Quando Moisés ouviu isso, ele começou a jogar uma praga nas pessoas. E a praga, sabe o que era? Serpentes do deserto. Começaram a aparecer várias e várias serpentes que começaram a picar as pessoas. E quando essas serpentes começaram a picar as pessoas que já estavam padecendo de fome e sede, Moisés fez uma serpente de bronze no deserto, uma imagem esculpida. Lembrando que e quando ele fez essa serpente, ele falou: agora, se vocês querem serem curados das picadas das serpentes, começou a morrer várias pessoas com essas picadas, vocês têm que adorar, idolatrar essa serpente de bronze que ele edificou. Totalmente contra os 10 mandamentos que ele mesmo recebeu, que escondeu. Primeiro ele quebrou, depois ele recebeu outra vez os 10 mandamentos e escondeu, que era: não farás para ti imagens e escultura para adorares. E foi totalmente ao contrário que Moisés fez com aquele povo. E quando o povo começou a idolatrar a serpente de bronze, o povo começou a ser curado. Alguns, né, que muitos morreram. Mas o sistema religioso nunca fala dessa forma para vocês. Eles nunca contam a verdade. Conta como foi. E se conta alguma coisa, eles contam outra história em cima disso para poder enganar vocês, para poder falar que aquele Deus de Moisés é o nosso Pai, Criador do céu e da terra, sendo que é uma grande mentira, uma grande farsa. E eu estou aqui hoje para poder mostrar a verdade para vocês serem libertos de todo o sistema religioso sem exceção. Então, é morrer para quê? Para o sistema religioso. Tudo que você aprendeu lá, a maioria, 80, 90% não serve para nada. Não serve de esterco. Não serve de esterco, porque esterco tem utilidade. Esterco serve de adubo para as plantas e para as árvores. Mas 80, 90% vocês aprenderam não presta para nada, não serve nem de esterco. Aqui para poder chamar vocês para fora dessas religiões que você está: protestantismo, catolicismo, judaísmo, islamismo, espiritismo, budismo, qualquer outra religião, que é ismo, é tudo religião, que o nosso Pai, nosso Messias não habita, não compactua com isso. Entende, meus irmãos? Então, quando o Messias ele falou isso, o líder religioso ficou: ué, o Messias falou: você é líder religioso em Jerusalém, você não sabe o que significa nascer de novo? Então, nascer de novo, meus irmãos, é exatamente aprender outra vez, é aprender com o Pai e com o Messias, é aprender tudo de novo como uma criancinha aprende, desde quando ela nasce. 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai aprendendo com seus pais, entende? Seus pais ensinam o caminho de justiça, seus pais educam da forma adequada para que a pessoa seja honesta, justa, seja bem sucedida espiritualmente, né? Seja uma pessoa que ame o próximo. Então os pais educam ali, não educar, mas começam, como eu posso dizer, a ensinar a criança de uma forma que ela seja uma pessoa honesta, digna, trabalhadora, uma pessoa que reparte os seus bens com aqueles que precisam, que isso é praticar justiça perante o Pai e perante o nosso Messias. Então, como uma criança aprende desde que 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai crescendo, aprendendo com seus pais, o Messias falou: nasça de novo e aprenda comigo, com o Papai do Céu e comigo, que é o Messias. Entendeu? E é isso que eu estou chamando você que está no sistema religioso. Ah, você está falando só de Moisés? Não. Eu estou falando que 80 a 90% do Antigo Testamento são falsos profetas.
São anjos caídos que assumiram os corpos desses homens e eles mesmos contaram suas histórias, seus salmos, seus provérbios, suas histórias de guerra pelas 12 tribos de Israel, que Israel inclusive é o próprio Satanás. Mas o sistema religioso não fala isso para você. Não fala que Israel é Satanás, não fala que Azazel, que é chamado de bode emissário, mas na verdade Azazel é a besta 666. Não falam para vocês que Ismael é o falso profeta, que hoje está por trás do protestantismo e várias religiões. Não. Porque quando leem Apocalipse, está lá o dragão, a besta e o falso profeta. São 3 espíritos imundos que enganam. Quando apareceu lá para Abraão, os 3. Abraão, apareceu para Abraão 3 anjos. São os 3 anjos caídos, que é dragão, a besta e o falso profeta, ou seja, Israel, Azazel e Ismael. E ali eles montaram várias coisas com aqueles profetas passados, que se vocês lerem, era roubando, matando e destruindo. Então, meus irmãos, não seja enganado. Tenha por base, primeiro, os 10 mandamentos. Todo profeta que desobedeceu os 10 mandamentos procede do diabo e seus anjos. Todos aqueles que não obedecerem esses mandamentos não procedem do nosso Pai. Mandamentos são: não matarás, o profeta está matando. Não roubarás, o profeta está roubando. Não farás para ti imagens esculpidas, o profeta está fazendo altares, imagem, mandando sacrificar. Esses que desobedecem os mandamentos, que são: não cobiçarás. Cobiçar é o que? É a casa do seu próximo, é a terra do seu próximo, a horta do seu próximo, hoje em dia o carro do seu próximo. As coisas que a pessoa tem são cobiça. E se vocês verem os falsos profetas do Antigo Testamento, eles iam nos lugares, nas cidades, nas vilas, destruía as pessoas e roubava tudo que elas tinham. Matava, roubava e destruía. Então, meus irmãos, isso o sistema religioso não fala para vocês. Não conta para o seu padre, seu pastor, seus rabinos, seus sacerdotes, hoje em dia bispos, cardeais, pais de santos, seus gurus, seus espíritas. Eles não falam a verdade para vocês. Então, estou convidando você para sair do sistema religioso, tá? E nascer de novo, ou seja, aprender tudo de novo com o Messias. No Antigo Testamento, 10%. Desculpa, no Antigo Testamento, os 10 mandamentos. A maioria dos todos os falsos profetas não obedeceram os 10 mandamentos. E 20% tem dos profetas que procedem do nosso Pai, que é somente no final do Antigo Testamento que começa a mostrar alguns, que é Isaías, Jeremias, Oséias, Miqueias, Daniel. Alguns profetas do Antigo Testamento, sim, são do nosso Pai. Mesmo assim, o sistema religioso adulterou algumas coisas nas escrituras do Antigo Testamento. Enquanto que o Novo Testamento é tudo verdade, tá, meus irmãos? Que é o Messias e os apóstolos. O Messias é a verdade. Porém, o sistema religioso adulterou ali aproximadamente 10% do Novo Testamento com mentiras, pegando coisas de falsos profetas, botando nas cartas dos nossos irmãos, para poder, nas religiões dele, introduzirem a mentira, enganar as pessoas com farsas, com, como os irmãos falam, fábulas do judaísmo. Hoje em dia são as fábulas do catolicismo, fábulas do protestantismo. E então isso que eu vim trazer para você, meus irmãos. Assista o canal no YouTube, A Luz Resplandece, o nome do canal. Entre na página do Facebook, A Luz Resplandece.
E lá eu deixo vídeos e conteúdos, publicações de conteúdos que despertam vocês para todas essas coisas que eu te falei, sobre quem são os falsos profetas, quem são Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, Davi, Salomão e outros. Então, meus irmãos, vocês vão analisar e vão descobrir a verdade que o sistema religioso ocultou para você. Vocês veem que são as milhares de religiões, e muitas delas umas contra as outras, que cada uma delas querem pegar os membros das outras para poder ir lá sustentar eles, sendo que eles não trabalham, ficam na sombra. Aí, de vez em quando, certo era ser tudo preso. Pastores, padres, esses que se declaram apóstolos, se declaram profetas, eles mesmos se declaram, mas não são nada, são um bando de ladrão, vagabundos. Por quê? Apóstolos só existiram 12. Aí tem uns vagabundos, hoje em dia falando por aí que são apóstolos. Profetas do nosso pai foram 24 profetas. E o primeiro foi Adão e o último foi João Batista. 24 profetas, mas nenhum. E hoje em dia tem vagabundo aí se declarando profeta. Sendo que é uma grande farsa, uma grande mentira. Porque o Messias mesmo disse, ó, os 10 mandamentos e os profetas duraram até João Batista. A partir de agora é comigo, o Messias. Ou seja, quando o Messias ressuscitou, ele ressuscitou os 24 anciões, que está no Apocalipse lá, são os 24 profetas. Eles já estão lá. O Messias foi primeiro até o Pai, até o Pai do céu. E depois ele pegou os 24 anciões, levou junto com ele. O Messias, as 2 testemunhas, sempre o Messias fez tudo junto com as 2 testemunhas. Depois o Messias andou ainda 45 dias com nossos irmãos, os apóstolos, e enviou ele. Subiu ao céu e falou, ó, vou enviar para vocês a promessa, o Espírito Santo. Entendeu? Aí, meus irmãos, se vocês analisarem o vídeo aí que eu deixei, do Evangelho segundo João, vocês vão ver que o Messias corta Moisés na hora. Que é a serpente, ele corta na hora. Ele fala, ó, Moisés, Abraão, Isaac, qualquer um deles. Todos esses falsos profetas, eles nunca subiram ao céu. Nunca subiu ao céu. Só que no sistema religioso, eles falam para vocês que Moisés, Israel, Satanás, Elias, que é Ismael, o falso profeta, e Enoque, que é Azazel, que hoje usa o nome Jesus Cristo para enganar várias pessoas, que o nome do Messias nunca foi Jesus Cristo, o nome do Messias é Emanuel, conforme o anjo falou para Miriam coloca o seu nome, coloca o nome do Messias de Emanuel. Esse sim é o pão da vida, que nos alimenta e nós nunca temos fome. Esse sim nós temos que acreditar. Quando vê a voz de trovão, a voz do céu, o Messias foi lá, João Batista falou, ó, esse é meu filho amado, aquele que eu me agrado. Quando apareceu lá no Monte da Transfiguração, em Jerusalém, Moisés e Elias ameaçando o Messias. Você vem em Jerusalém, você vai morrer. Quando os apóstolos olharam pensando até que Moisés e Elias, porque os apóstolos estavam aprendendo, Moisés e Elias estavam ali, que era do nosso pai, que era uma grande farsa. E uma nuvem cobriu o Messias. Quando os apóstolos foram olhar o Messias, só tinha o Messias. Só tem o Messias. E aí a voz do céu falou, ó, esse é o meu filho, a quem vocês têm que confiar e acreditar. E quando eles olharam, cadê Moisés e Elias? Já não estavam mais. Porque não é para nós acreditarmos em Moisés, Elias e Enoque, e sim para nós acreditarmos no Messias, que é o pão da vida, que desceu do céu e deu vida ao mundo. Resumindo, meus irmãos, sei que eu falei assim coisas rápidas e coisas que, se você está chegando agora, pode ser que você não conseguiu acompanhar como é de fato, mas tenho
tem esse canal no YouTube para vocês analisarem os demais vídeos e vocês poderem entender o que eu estou falando para vocês sobre os falsos profetas, sobre os verdadeiros profetas, sobre o Messias, os apóstolos, sobre a farsa desse livro Bíblia, que o Antigo Testamento é lotado de demônios. Somente aproximadamente 20% do Antigo Testamento são dos nossos irmãos profetas. Que os 24 anciões que estão no céu são os 24 profetas que vieram aqui na terra. Sendo que a maioria deles não está na Bíblia. Porque o sistema religioso sumiu com os livros dos nossos irmãos. Sumiu com as escrituras dos nossos irmãos, os profetas. Então, meus irmãos, não acredite quando aparece aí por aí afora falando no sistema religioso que ele é profeta, que ele é pastor, que ele é padre, que ele é sacerdote, que ele é espírita, que vai te conduzir. Não acredite nisso, que é uma grande mentira, uma grande farsa. O Messias acabou com essa farsa quando ele disse: olha, esses profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, principalmente Moisés, que foi o próprio diabo que assumiu o corpo de Moisés, quando ele edificou a serpente de bronze no deserto, estava representando a serpente, que ele tinha assumido o corpo da serpente no jardim do Éden para enganar a mulher e fazer com que Adão e Eva, na ocasião, pecassem contra o nosso Pai, desobedecessem e fosse expulso do jardim do Éden. Então, a serpente que Moisés edificou representa ele, Satanás. E as pessoas não entenderam isso ainda. Então, meus irmãos, analise que Moisés veio séculos e séculos antes do Messias. E o Messias, depois, quando o Messias veio aqui na terra, apareceu Moisés e Elias. Vejam, dois demônios principais desse mundo, que é o dragão e o falso profeta, apareceram para o Messias para poder ameaçar ele, tá? Mas o sistema religioso não te fala isso, porque o sistema religioso ensina para vocês que Moisés, que veio séculos e séculos antes do Messias, tinha ressuscitado e subido ao céu. Sendo que o Messias, nesse vídeo, acompanha o vídeo até o final que vocês vão ver. Eu deixei aí no final desse vídeo o Messias dizendo claramente que ninguém nunca subiu ao céu. Resumindo, Moisés, Elias, Enoque nunca subiu ao céu, nunca, jamais. E são as próprias palavras do Messias que dizem isso. Só que os pastores das religiões falam outra coisa, que eles querem idolatrar esses falsos profetas. Por quê? Os demônios dão para ele poder aqui, riquezas, entendeu? Tudo à custa da exploração e do roubo das pessoas nas religiões. Esses pastores eram para ser tudo preso, são tudo ladrão, estelionatas, são vagabundos. Eles pegam, prostituem a palavra para poder fazer fortuna com ela, para poder fazer riqueza. Sendo que o Messias disse: ó, você recebeu de graça, dai de graça o pão da vida. Entendeu? Então, todo aquele que está por aí, que te pedir alguma coisa, algum dinheiro, coisas materiais, botar o número da conta para você, para poder te ensinar a palavra do Pai do Messias, não procede do Pai do Messias, mas procede do diabo e dos seus anjos. E foi isso que os demônios ensinaram esses falsos profetas a fazer. Aí o Messias disse: ó, é um só pastor e um só rebanho. Ele falou: eu sou bom pastor, é um só pastor e um só rebanho. Vocês lerem em João 10, vocês vão entender o que eu estou falando. Que é um só pastor e um só rebanho. Então todos que vêm aí dizendo pastor são nicolaítas. São pessoas, são líderes religiosos que a si mesmos se declaram pastores, mas não são. São mentirosos. Estão aí para explorar e enganar vocês. Então, meus irmãos, para poder exatamente te chamar, você que é de alguma religião ou não, mas
com certeza vocês aprenderam coisas, no sistema religioso, quando você ouviu falar sobre isso nos rádios, nas televisões. Às vezes vocês nem acreditam. Às vezes você é até ateu, não acredita nem no Pai, no Messias, porque tu não compactua com esse sistema podre. Tu sabe que tem alguma coisa errada aí. Tu sabe que eles estão ali falando de Deus, Jesus, que eles querem ensinar a palavra, e de fato eles mostram a escritura, que é da verdade, mas eles colocam também a escritura, que não é escritura, eles colocam também as histórias dos falsos profetas, que é mentira, e fica morno. Pega o quente, que é o Messias, os apóstolos, os verdadeiros profetas, e mistura com os falsos profetas, teologias, enganações, e mistura ali quente com frio, mistura e fica morno. E você sabe que tem alguma coisa errada, tu sabe que isso não é bom, entende? O Messias falou: quem dera fosse frio ou quente, quente, no Messias. Frio, a pessoa ateu, ela não acredita em nada. Vocês falou: quem dera você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Porque é isso que o sistema religioso faz com as pessoas, deixar elas mornas. E às vezes você está ali, você não acredita em nada, porque você não vê que o morno não é bom. Esse sistema religioso não é bom. Você vê que as doutrinas são ruins. Mesmo que tenha verdades ali, porque eles misturam a verdade com a mentira, você vê que tem alguma coisa errada. E você hoje é frio. Entendeu? Você, melhor não seguir nada, religião nenhuma, católica, evangélica, espírita. Tem alguma coisa errada aí, é melhor não seguir nada. Porque eles não ensinam da forma adequada. Mas se você agora aprender com o Messias, você vai entender, você vai aprender com ele seus ensinos e vai ser uma criatura, sabe? Perante o Pai Messias, pessoa que ajuda o próximo, uma pessoa instruída na palavra, que tem para si boas coisas que o Messias ensinou, que nós aprendemos com o Messias. Então, meus irmãos, pegue isso para você. Receba a vida eterna que o Messias está te dando. Ele falou: aquele que de mim se alimenta nunca terá fome. Porque ele está falando do que aquele que se alimenta de mim, que sou o pão da vida, vive para sempre. Porque não é somente esse plano que estamos entre os demônios, e sim um plano que o Pai Messias preparou para nós lá no céu. Esse é um plano de vida eterna com ele. É isso que o Messias veio anunciar. E nós aqui nascemos neste mundo, mas o Pai do céu nunca nos deixou órfãos. Sabe que quem está aqui desde o início do mundo é os demônios. Mas o Pai sempre enviou os seus 24 profetas. Ele enviou o Messias, ele enviou os apóstolos, enviou discípulos. Por último, as 2 testemunhas, 144 mil selados. Para exatamente ir até você, despertar você para você receber o reino que ele preparou. Então, rejeitar, desprezar, rejeitar Satanás e seus anjos e aceitar o Messias como seu Salvador, como o pão da vida, e ter a vida eterna preparada lá no céu, onde todos são bons, todos os anjos são bons, todos praticam o bem, a justiça, o amor ao próximo. Então o Pai Messias fez certo, nascer aqui num plano que não é um plano eterno, tanto é que todas as gerações até hoje, todas as pessoas morreram, mas para que ela despreze o mal e aceite o Messias que ele enviou. O Pai enviou o seu primogênito ao mundo, e ele mesmo deu a sua vida em amor a nós, em resgate a nós, para poder nos justificar, nos purificar, nos lavar e nos remir de nossos pecados. E assim termos o direito, o acesso à vida eterna e o reino preparado para nós lá no céu, junto com o nosso Pai. Entendeu? Então, meus irmãos, estou alertando para vocês coisas
que tem vários vídeos meus, mas eu só estou dando um resumo para vocês entenderem que o diabo e seus anjos caíram aqui na terra, tá? E quando a serpente, o diabo, enganou Adão e Eva, eles também caíram, sendo que Adão e Eva se arrependeram e voltaram logo para o nosso Pai. Entendeu? Demônio não, saíram praticando a maldade, a perversidade, estão aí até hoje. Fizeram a Babilônia, esconderijo de demônios. Estão aí os demônios que não gostam de trabalhar, são vagabundos. Assumem as pessoas por aí para poder ensiná-las ao erro, o caminho da mentira, para poder fazerem fortuna, enriquecerem aqui na terra sem trabalhar, à custa do suor das pessoas, à custa do trabalho das pessoas, à custa da enganação. Entende, meus irmãos? Então, estou fazendo um resumo breve para vocês, para despertar o entendimento de vocês, que, conforme Messias disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, para vocês irem direto no Messias, direto na fonte da água da vida, direto da fonte da água que purifica, que vivifica. Tá, meus irmãos? E ali você vai viver. Morre para o sistema religioso, morre para que você aprendeu nas religiões e aprenda e nasça outra vez aprendendo com o Messias, que ele vai te dar a vida eterna. Porque quando o diabo e seus anjos foram expulsos do céu aqui na terra, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden por desobedecer, mas se arrependeram e o Pai Messias perdoou. Tanto é que o Pai enviou seu Filho primogênito aqui em amor à descendência de Adão e Eva para poder nos dar os resgates, para poder nos dar a vida eterna. O Pai fez certo nascer aqui, porque se fizesse nascer lá no céu, as pessoas iriam vir aqui do céu aqui na terra, ia ser enganado pelo diabo e seus anjos, ia voltar para o céu e enganar os irmãos outra vez, e isso nunca ia acabar. Entendeu? Essa rebelião, essas coisas que aconteceram. Então o Pai fez nascer aqui, aonde estão os demônios, e enviou também o seu Filho primogênito, o Messias, e falou, ó, a ele escutai, a ele você obedecei. Quando você escuta, obedece ao Messias, se alimenta dele, que é o pão da vida, acabou. Você já, o Messias te tira do mundo. Na mesma hora ele te tira do mundo. O Messias te tira do mundo e fala, agora vocês estão no mundo, mas vocês não são mais desse mundo. Você faz parte ao reino do Messias, ao reino do Pai do Messias, lá no céu. Então ele te escolhe, que aí é quando você faz isso que eu estou te falando, rejeita os demônios, os falsos profetas, seus falsos ensinos, suas teologias de mentira, rejeita isso e você vai ter agora acesso ao reino do Messias. E aí tu nunca será enganado, nunca mais ou nunca vai ser enganado. Por quê? Porque você já rejeitou os demônios aqui. Você já rejeitou os culpados do mundo ser assim, mundo de dor, sofrimento, vazio, que a maioria das pessoas são escravos desse sistema medíocre, mentiroso, sistema feito pelos demônios. E você rejeita isso, acabou. Você recebe o Messias, acabou. Você nunca será enganado por ele, porque você já teve com os demônios e você rejeitou eles. Então você venceu o dragão, você venceu a besta, venceu o falso profeta. Logo você tem acesso ao reino do Pai e do Messias, aos vencedores. Tá, meus amores? Meus irmãos, quero que vocês acompanhem os demais vídeos que estão no canal. Tem conteúdo muito importante. Eu fiz um resumo de tudo que eu falo, de tudo que eu passo para vocês, para que vocês entendam da melhor forma. Assista o vídeo até o final, que tem um pedaço do pão da vida para vocês, com as palavras do nosso Messias, o nosso Salvador. Até a próxima. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia.
e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Ele era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus. Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Se alguém não nasce do alto, eu garanto a você, não verá o reino de Deus. Como um homem nasce de novo, se já é velho, poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Não fique surpreso quando eu te digo que todos devemos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Como isso pode acontecer? Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Em verdade eu vos digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que vimos, e mesmo assim não aceitam o nosso testemunho. Se não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como acreditarão então quando lhes falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, aquele que desceu do céu. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado, assim todo aquele que nele crer, nele terá a vida eterna. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.